amado Pai Celestial, mais uma vez estamos aqui na Tua Santa Casa para meditarmos na Tua Palavra. Aceite estar conosco e nos conduzir. Dirija-nos em paz para que possamos fazer somente a Tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amada Igreja, prezados irmãos, a palavra para a nossa meditação nesta manhã encontramos na Epístola de São Paulo, na segunda Epístola de São Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. E assim diz a palavra: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amados do Senhor, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra, para toda a boa obra. O apóstolo Paulo ensinou como as escrituras abençoam nossa vida. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra. Irmãs e irmãos, Deus quer que nós estejamos preparados para fazer boas obras. Ele nos deu as Escrituras. Hoje nós temos a Bíblia traduzida em muitas línguas, dialetos e versões. Ao invés de ser uma ameaça, a Bíblia tornou-se uma bênção para a vida de todos nós. Convém que devemos nos lembrar que o alvo das Escrituras não é só aprender o que dizem, mas sim viver o que dizem na nossa vida diária. Deus pretendia com que a sua palavra fosse verdadeira prática, um presente que nos prepara para fazer toda boa obra. Conforme lemos nas Escrituras, diz: sede não somente ouvintes, mas sim praticantes. Por isso nos dá aqui alguns pressupostos para nós meditarmos na palavra. Primeiro diz: ensina. Ensinar é proveitosa para ensinar. Esta é uma afirmação poderosa que tem moldado a compreensão e o valor que as Escrituras dão para a vida por todos os séculos. Por isso, na nossa caminhada, começa aqui neste versículo. Não apenas compreendê-la em sua plenitude, mas também para explorar como ela pode ser aplicada em diversas áreas da nossa vida. Quando aprendemos as Escrituras Sagradas e colocamos na prática, ela influencia toda a nossa vida. Então, é aprender para pôr em prática. A verdadeira doutrina, quando compreendida, modifica as atitudes e o comportamento. O estudo da doutrina do Evangelho melhora o nosso comportamento com mais rapidez do que um estudo qualquer de comportamento. O outro pressuposto que nós encontramos é redarguir. Redarguir é fazer o quê? É repreender, é uma repreensão, reprimenda, demonstração ou correção, geralmente diferente do outro, mas de um modo bondoso. A Bíblia nos admoesta bondosamente, não nos corrige com aspereza, mas bondosamente, que não nos sentimos feridos, mas tomamos consciência daquilo que nos desviamos, do caminho que nós estamos a andar, meus irmãos. Outro caminho é a correção. A palavra grega originalmente usada na Bíblia significa, no literal, endireitar novamente. As Escrituras ajudarão a manter-se digna, nos põe de volta ao caminho, andar no caminho estreito, aquele caminho que nos conduz à vida. Então nos corrige, a Bíblia nos corrige para que nós possamos nos moldar no caminho que devemos andar, meus irmãos e minhas irmãs. Encontramos o último pressuposto que diz que para que o homem de Deus seja instruído. Instruir, meus irmãos, é ser educado, é ser ensinado. O que visa então o ensino, a correção, a repreensão? Todos estes visam que o homem de Deus possa ser transformado para toda a boa obra. Irmãs e irmãos, a boa obra que Deus quer que nós façamos é aquilo que Ele mesmo escreveu nas Escrituras Sagradas, que recomenda que devia ser o nosso manancial diário. Toda pessoa instruída tem boas obras. Primeiro, começa a ser um bom missionário em tempo integral. É um missionário que não tem erros a serem apontados na sua própria vida. O seu ser, o seu andar, o seu falar, a sua maneira de ser é já uma lição. Qual é a outra boa obra? A boa obra é que ele consegue entender, consegue discernir a vontade de Deus. Então, cumpre com a chamada de Deus. Cumpre quando é chamado para fazer uma missão. Pode ser como catequista, pode ser como professor da EBD, como diácono, como um corista, como aceita fazer o trabalho do Senhor sem olhar na sua própria vontade, mas faz sim a vontade de Deus. Todo homem bem instruído aceita ser ensinado e aceita ensinar o Evangelho também. Presta testemunho e compartilha a palavra do Senhor. Irmãs e irmãos, devemos responder
a este pressuposto tão importante. Toda palavra divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Sim, irmãos, a justiça é o alvo soberano que nós temos. Fazer bem, dar a cada um aquilo que merece, tratar o nosso irmão como humano. Isso tudo nós repreendemos das Escrituras Sagradas. Sim, é uma palavra dada por Deus, que devemos todos os dias meditar nela, todos os dias aprender, colocar em prática, meus irmãos. Deus quer nos usar como seus instrumentos valiosos. Ele nos dá todas as ferramentas necessárias, nos instrui, nos ensina. Só falta nós aceitarmos, vivermos naturalmente tudo aquilo que é seu ensinamento, colocá-lo em prática para que possamos vivenciar um ambiente cristão, para que possamos viver como cristãos, que não haja um paradoxo, não haja uma distância naquilo que nós aprendemos e naquilo que nós fazemos na nossa vida. Deus quer que nós sejamos repreendidos, sejamos ensinados, sejamos corrigidos e possamos praticar as boas obras de hoje para todo sempre. Amém.